Muito bem, amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar a partir de agora, porque é reta final do ano de 2020. E nesse ano de 2020, que desafio, que ano desafiador, principalmente em razão de uma pandemia que assolou o mundo, que assolou a todos nós. E agora, nesse término de ano, nós queremos refletir, nós queremos avaliar o que aprendemos, o que superamos, porque a vida continua, temos um 2021 pela frente. Participa conosco desta entrevista especial professor Everaldo Sescon, diretor da área do conhecimento de humanidades, licenciado em filosofia e teologia, teólogo, né, com mestrado e doutorado na área, da Universidade de Caxias do Sul, da UX, gentilmente aceita o nosso convite. Pois é, foi o ano em que muitos profissionais que lidam com a parte emocional, com a parte de comportamento, né, tiveram notoriedade, até com o sentido de estender a mão para quem precisou. Qual a primeira reflexão que nós fazemos chegando nesse momento de final de ano? Professor, obrigado aí pela sua participação na Rádio Difusora. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Um prazer estar com vocês. Minha saudação a ti, a todos os que acompanham a Rádio Difusora, esse importante canal de comunicação, de atualização das informações e de reflexão, né? Minha primeira contribuição seria no sentido de pensarmos que o ano de 2020, chegando ao final, nos pede para fazermos uma retrospectiva, e a impressão que a gente tem é de que é um ano em que aconteceu unicamente uma coisa, né? Uma pandemia. Mas, na verdade, não é isso. Se nós pararmos para pensar, de fato, como você sinaliza, o ano pode ser avaliado sob diferentes perspectivas. Uma delas, certamente, é essa questão comportamental, né? O fato de nós termos lá em março, nos recolhido para os nossos próprios espaços íntimos, familiares, com a restrição da circulação, com o chamado distanciamento social, fez com que a gente tivesse, em primeiro lugar, de se encontrar consigo mesmo, né? Eu acho que a sociedade pós-moderna que a gente vive é caracterizada essencialmente pela rapidez, pela fluência, da circulação de pessoas, de informações, de mercadorias, dentro daquilo que a gente costuma chamar de globalização. Isso, naturalmente, faz com que as pessoas se pautem mais, se concentrem mais nas questões externas, exteriores. E, quando isso acontece, facilmente a gente negligencia o cuidado consigo mesmo. Eu acho que o fato de nós termos sido forçados inicialmente a um distanciamento fez com que a gente se reencontrasse ou tivesse de se olhar no espelho. Ora, quando isso acontece, uma das primeiras coisas é termos a tendência a escapar, tentar fugir de si mesmo. Por quê? Porque temos de nos encontrar com aquilo que temos de bom, mas também com as nossas mazelas, com as nossas fraquezas, com as nossas faltas, com as nossas dificuldades, aquilo que a gente chama defeitos, né, popularmente. Em primeiro lugar, isso. Segundo, é que o fato do distanciamento também fez com que tivéssemos de repensar as nossas relações humanas. Nós fomos jogados para dentro da nossa família. Eu sei que o contexto pós-moderno faz com que as pessoas, muitas, tenham de viver o dia todo fora. Saem de manhã cedo, nem veem os filhos, retornam ao final do dia, depois de um dia de trabalho, cansadas. Algumas já encontram seus próprios filhos dormindo. Ou seja, há famílias que, num contexto, entre aspas, de normalidade, se encontram apenas esporadicamente e em finais de semana. Agora, vivendo no isolamento, no distanciamento, dentro da sua própria casa, nós tivemos de repensar essas nossas relações, de nos reorganizar. Muitas relações evidenciaram a sua fragilidade e entraram em crise, né? Inclusive, há já pesquisas indicando que os dois maiores problemas nesse âmbito comportamental têm sido o suicídio, tá? Porque as pessoas, ao se encontrarem consigo mesmas, às vezes não suportam, e os divórcios. Os divórcios. Por quê?
Porque ou a relação mostra a sua fortaleza de constituição, ou então, pautada pela superficialidade, ela tenderá a se fragmentar, acabar. Ou acabar, não sei, porque às vezes a relação nem existe, então é uma constatação ao final, né? E você diz bem, Felipe, nesse tempo, eu acho que a primeira evidência é essa, da relevância que tem as nossas relações humanas, e houve uma grande demanda por profissionais que cuidassem dessas relações, psicólogos, por exemplo. Posso citar até como exemplo, dentro da nossa universidade, logo a gente pôs nossos professores do curso de psicologia voluntariamente a atenderem, seja os professores, seja nossos funcionários, seja os alunos, organizando-nos mesmo em rodas de conversa, pautados por essas ferramentas digitais, né? Já que a presencialidade não era permitida, né? E o professor falou em relações aqui, claro que amorosas, né? Porque houve divórcios. E eu queria entrar nesse assunto de relacionamento do ser humano, né? Porque esse desafio que foi o ano de 2020, das pessoas realmente relacionarem-se até de uma maneira diferente, em um momento que nós víamos e estamos vendo a cada instante a tolerância diminuindo, né? As pessoas mais revoltadas, algumas atacando outras, aí nós temos as redes sociais, né? A paciência diminui. Será que estamos melhor, né, depois de tudo isso? Porque a pandemia não terminou, ela continua em 2021, né? Ninguém decretou o fim. Como é que o senhor analisa isso também, professor? A pandemia, o fim da pandemia não será por decreto, né? Será algo que certamente a gente irá conquistando paulatinamente. Ninguém sabe ao certo, né? Na verdade, como isso vai acontecer. A gente imagina que seja numa progressão. Mas mesmo que finde a pandemia em 2021, já temos certeza, a ciência nos indica, de que essa não será a última pandemia. E nós estamos na iminência de outras. E por que a gente sabe disso? Porque no último quartel, né, na última parte do século passado e no início desse, nós, seres humanos, provocamos um grande desequilíbrio no ecossistema, um grande desequilíbrio no sistema global, falando mesmo em estruturação do ambiente e da vida. E, portanto, os desequilíbrios nessa relação tenderão a gerar outras pandemias. Nós já tínhamos, por exemplo, conhecimento do SARS-CoV, que está provocando a Covid-19, né? E temos conhecimento de outros vírus que causarão outras pandemias se entrarem na cadeia humana. Até por isso, eu diria assim que é imperativo que a gente repense o nosso consumo de a carne animal, né? Não é meramente por um preciosismo. E eu confesso, assim, eu não sou vegetariano e muito menos vegano, mas eu sei da relevância, da importância e da imprescindibilidade uma aldeia, né? Se costuma dizer, traçados aqui pela estrutura, pela rede de comunicação, pela rede de comércio, pela rede de transporte que faz com que as pessoas circulem constantemente. Isso faz com que um vírus local ganhe uma dimensão globalizada em pouco tempo, como a gente viu no início desse ano, né? Então, isso faz com que a gente perca qualquer controle sobre sobre um eventual vírus que entra na nossa cadeia, né? Então, já sabemos que teremos na iminência, próximos anos, não sabemos precisar quando, outras pandemias. A gente tem que estar preparado para isso. O que aconteceu, sobretudo, também tem nos evidenciado o quanto a nossa sistematização de conhecimento é frágil, né? Nós vivemos aí um século inteiro, século XX, né? Imbuídos de poder, estou falando enquanto gênero humano, né?
cheios de conquistas, nós fomos à Lua, nós criamos coisas inimagináveis, só falta o teletransporte, né? Eu costumo dizer, porque nós já e a possibilidade de viajar no tempo, porque nós estamos criando tudo, inovando tecnologicamente, possibilidades de comunicação, mas isso ao mesmo tempo revela toda a nossa fragilidade. Daí as tendências, por exemplo, no início da pandemia, ao negacionismo, dizer não é verdade, é uma coisa criada pela China, em laboratórios, isso é negacionismo científico, né? Daí todo o retorno com força do nosso medo da finitude, porque nós nos confrontamos em pouco tempo com a perda de entes queridos, com a possibilidade de nós mesmos morrermos. Eu lembro que um amigo muito íntimo me disse assim, meu Deus, eu nunca imaginei, Everaldo, que a humanidade pudesse ser dizimada rapidamente com um serzinho tão pequeno, que nem ser vivo né? É uma estrutura molecular, né? Nem chega a ser um ser vivo o vírus, porque ele não tem existência fora de um outro organismo vivo, né? Não sobrevive por si mesmo. Pois bem, isso revela toda a nossa fragilidade, seja no aspecto econômico, seja no aspecto material, mas, sobretudo, eu diria, como você bem aponta, no aspecto afetivo. No aspecto afetivo. A nossa tendência quando vivemos na normalidade, descuidarmos das relações, né? Que é aquilo que é mais essencial para a vida de um ser humano. Nós somos seres de relação. Se a gente olhar ali para um outro filhote animal, um potro, um bezerro, ele nasce e imediatamente se põe de pé, mama na mãe por si mesmo e anda e se desloca. Nós somos extremamente frágeis. Se não houver relação e alguém que cuide de nós, nós não sobrevivemos. Nós não persistimos. Nesse sentido, nós somos a espécie mais frágil, porque a gente precisa de cuidado do início ao fim da vida, especialmente nesses extremos, né, no nascimento e na morte, mas também no decorrer da vida. Se não tivermos relações, a gente não sobrevive. Bem, estamos falando da área de humanas, né, professor? E aí a pergunta como qualquer situação em nível de sociedade, algumas pessoas evoluem mais, outras têm dificuldade, né, de superação, e nós vamos terminar esse 2020 desta maneira, até me torno repetitivo, mas, ouvimos dizer, olha, as pessoas sairão melhor depois de tudo isso, mas essa não é uma regra geral, pelo que nós percebemos, né? Eu acho que nenhuma regra se aplica a todos, né? Eu creio que nós colheremos boas aprendizagens e significativas aprendizagens nesse 2020, nesse novo contexto. Nós certamente aprendemos a valorizar aquilo que de fato é essencial na vida. Mas esse é um aprendizado que tem que ser contínuo. Não é algo que nós, uma vez aprendido, guardemos pelo resto da vida. Isso tem que ser constante, né? Por isso que as pessoas, na iminência ou diante de situações de sofrimento, ou de morte, ou de mal, como é uma pandemia, ou como é uma guerra, ou como é uma calamidade, resgatam imediatamente os valores que normalmente estão vinculados à espiritualidade e à ética. Tá? Mas isso não é uma constante. Isso é característica do humano, mas se evidencia com maior força nos momentos de dificuldade. Então, à medida em que a pandemia vai ficando para trás, a gente relaxa nessas questões. Haja visto agora, por exemplo, quando claramente, né, estamos numa segunda onda pandêmica nas nossas regiões, né, especialmente no sul do Brasil, mas em outros locais do mundo, e isso persiste por algum tempo, né? A pandemia não acabou, o vírus não está superado, ele está aí, a vacina está vindo, está chegando, etc., mas isso não decreta o fim da pandemia. Então, nós continuamos vivendo numa situação de extrema dificuldade sanitária,
mas também econômica. Tá? O secretário-geral das Nações Unidas se manifestou dizendo que 2021 será um ano em que nós enfrentaremos a maior crise humanitária vivida depois da Segunda Guerra Mundial. Veja bem, isso indica que, mesmo com a cessação da dificuldade sanitária imposta pelo vírus, nós teremos dificuldades econômicas e sociais muito grandes a serem enfrentadas. Isso pede para que nós, individualmente e também como sociedade, mantenhamos fortes esses valores do humano. Aqueles valores que são próprios da humanidade, o da solidariedade, da cooperação, da abertura ao outro, do cuidado com o outro, consigo mesmo, da abertura à natureza, etc. Então, nós temos que... Isso é um aprendizado contínuo, né? Para retomar a tua pergunta. Não é que a gente aprenda e pronto, está aprendido. Uns aprendem mais, outros aprendem menos. Alguns aprendem e depois desaprendem. Isso é assim mesmo, né? Na história da humanidade. Eu ia lhe perguntar sobre a solidariedade, né? Puxar esse gancho, né? O professor faz a referência de que essa crise humanitária vai estar presente em 2021, pois em 2020 nós vimos aí muitos atos de solidariedade. Será que para o próximo ano podemos acreditar que isso seja, né, uma corrente a ganhar força? Porque tem aqueles que sempre foram solidários e fizeram mais. Tem alguns que nunca foram e começaram a fazer, e tem uns que nunca fizeram, né? Dá para nós acreditar nessa possibilidade que esse vai ser um caminho para 2021, para que todos possam se reerguer, né? Porque 2021 ainda vai ser o ano de se reerguer, né, professor? Felipe, eu acredito profundamente no ser humano. Eu tenho esperança de que, apesar de algumas evidências ou algumas personalidades que poderiam influenciar positivamente se omitirem, eu acredito que o ser humano é capaz de grandes coisas. Isso já ficou demonstrado não só na história, como em momentos recentes de grandes dificuldades que a nossa nação, que as nossas comunidades enfrentaram. Então, se houver um apelo, uma mobilização social, e vocês da imprensa têm um papel fundamental para isso, né? Para a mobilização das pessoas. As pessoas são sensíveis às dificuldades e partilham o que têm. Eu vejo isso com muita clareza, que quando solicitadas, as pessoas partilham o que têm. Tá? Mais ainda quem pouco tem do que quem tem muito, infelizmente, né? A solidariedade, a partilha, etc., é uma característica muito mais de quem sente em si mesmo dificuldades do que aqueles que vivem, eu ousaria dizer, numa bolha social, né? E parece que não estão confrontados com a dureza da realidade de que tem quem tem que lutar diariamente para comer, né? Bem, professor, para a gente encaminhar essa conversa, agora nessa reta final de ano, é aquela oportunidade em que as pessoas reforçam a sua fé no período de festas, né, que fazem pedidos, que agradecem. Claro que todo esse período de ano é assim que funciona, né? Se valoriza ainda mais a família, tudo isso que nós já sabemos. Será que tem algo de diferente, né, que nós, sociedade, podemos colocar em prática agora, nesse final de ano, para entrar ainda melhor em 2021, ou pelo menos com mais confiança, né? Porque quantos obstáculos nesse 2020, professor? Muitos obstáculos, né? Acho que a gente superou muitos obstáculos, né? Nós aprendemos quase que instantaneamente, num estalar de dedos, de que é possível e foi possível nos reorganizarmos, mantermos as nossas relações via digital, né? Mantermos o nosso trabalho, teletrabalho. É verdade que nem todos puderam, nem todos podem, né? Mas muito nós aprendemos a fazer mediados pelas tecnologias, né? Ainda bem que temos a internet, né? Ela propiciou o encontro, inclusive, entre familiares, né?
que foram duramente afetados. Vamos pensar nos nossos avós, né, que de um momento para o outro tiveram que se distanciar dos seus familiares, dos seus netos queridos, etc. Eu, fazendo balanço, né, de 2020, diria que se olharmos com cautela, com cuidado para esse ano, nós veremos que tivemos um grande aprendizado. Acho que enquanto indivíduos e enquanto humanidade, a gente amadureceu muito, né? Podem as nossas crianças, os nossos jovens, terem perdido alguma coisa, aparentemente, nos seus estudos. Mas isso é só uma perda aparente, porque aquilo que nós aprendemos em termos de amadurecimento humano, isso vai ser um legado para o restante da vida dos nossos jovens e de todos nós, de todos nós. Isso certamente nos fará valorizar muito mais o encontro face a face, o toque, a presença do outro, né? Então, mesmo que com as restrições, não vão, eu diria assim, não percamos cada oportunidade de nos encontrarmos e prestemos atenção às belezas e aos valores de coisas simples, muito simples, que às vezes não nos tocam, né? Eu lembro do depoimento de um aluno que se tornou muito meu amigo, que enfrentou e vem enfrentando com coragem o câncer. Ele dizia, testemunhou-me que no leito de UTI ele aprendeu a apreciar a brisa do vento que entrava pela janela. Ora, que a gente tenha, eu desejo a todos, a sensibilidade de perceber valores e riquezas como essa, que nos são dadas gratuitamente. Elas não custam nada, né? E se nós prestarmos atenção, a vida, aquilo que mais tem valor para nós, não tem preço. Não custa nada. Um abraço, um toque, a brisa, o calor do sol, etc., né? Então, é isso que eu desejo para todos nesse ano que virá. Eu espero que a gente possa se reencontrar e, no reencontro, não deixar que a cotidianidade, que a rotina desgaste novamente e nos faça esquecer daquilo que é mais relevante para as nossas vidas. Muito legal. Professor Everaldo Sescon, muito obrigado pela gentileza de participar aqui desta entrevista, deste momento de especial final de ano, levando sempre mensagens que possam auxiliar as pessoas com a participação de convidados, e o senhor é um dos convidados nesse momento. Gratidão aí pela entrevista, uma boa virada de ano e que tenhamos, claro, saúde, né? E força para seguirmos a caminhada em 2021. Um grande abraço aí, professor. Voltamos. Um abraço, professor. Tudo de bom. Obrigado. Ok, obrigado. Eu perdi o finalzinho da sua fala porque ficou bloqueado. Eu ia só me despedir e agradecer. Houve uma pequena queda, mas é a gratidão aí pela sua disponibilidade, né, de falar conosco. E um bom 2021, professor. Ok, obrigado, Felipe. Estou à disposição aí também para outros momentos, se precisar e a gente puder ajudar. Estamos aí, tá bom? Bom trabalho para ti. Um abraço.